Olá, candidatas. Meu nome é Cleone Meirelles, sou advogado especialista em Direito Eleitoral e na nossa terceira aula falaremos sobre prestação de contas. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o candidato tem que ter em mente que ele é o responsável pela gestão financeira de sua campanha. O advogado e o contador estão ali para dar um respaldo para que ele não incorra em nenhuma ilegalidade durante o processo de prestação de contas, mas é ele o responsável pela gestão financeira de sua campanha. Dito isso, o primeiro passo para que você inicie o processo de registro de candidatura é o requerimento de registro de candidatura. Quando você protocoliza o seu requerimento de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral leva à Receita Federal a informação que te fornece, no prazo de 3 dias, o CNPJ. De posse do CNPJ, você vai procurar qualquer agência bancária de qualquer instituição financeira, desde que devidamente registrada perante o Banco Central, para abrir 3 contas distintas. A primeira conta vai ser destinada a outros recursos, a segunda conta vai ser destinada a recebimento de recursos do Fundo Eleitoral e a terceira conta vai ser destinada a recebimento de recursos do fundo partidário. A partir daí, com as contas abertas, é que você pode, de fato, iniciar o recebimento de doações e efetivar os gastos eleitorais. E quais são as formas de receber doações? Primeiramente, é bom dizer que é expressamente vedado o recebimento de qualquer forma de doações de pessoa jurídica. Portanto, nenhuma empresa, nenhum empresário, enquanto pessoa jurídica, pode doar para a minha campanha. E quais são as formas de recebimento de recursos? A primeira delas são as doações de pessoas físicas. E como deve ser feita essa doação de pessoa física? Exclusivamente por transferência bancária que identifique o CNPJ do doador. Se o meu doador fez um depósito na minha conta, mesmo que identificado, eu tenho que devolver o recurso para a conta de origem e ele efetivar a transferência bancária. Uma outra forma de se realizar, de se obter, melhor dizendo, as doações de campanhas é por meio da contratação de empresas que façam e que promovam o financiamento coletivo. E é bom que se diga, você só pode contratar empresas que estão devidamente registradas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Como que vai funcionar? Você vai contratar essa empresa vai informar ao Tribunal Superior Eleitoral e começará a receber todos os recursos, com a devida identificação do nome do doador, do CPF do doador e do valor doado. Quando você abrir a sua conta bancária, essa empresa transferirá todo o montante para a sua conta, outros recursos, e te fornecerá a lista com o nome e com os dados de todos os doadores, porque você vai ter que identificar individualmente na sua prestação de contas. Uma outra forma de receber doação para a campanha são as doações oriundas do partido político. Então, o meu partido, ele pode ter promovido um evento para arrecadação de recursos e esses recursos estão sendo repassados para a minha campanha. Mas, nesses casos, você que é o prestador, você que é o candidato, deve informar a origem desse recurso. Não pode simplesmente falar que foi recebido do partido. O partido tem que te informar a origem do recurso, porque senão dá recurso de origem não identificado e você tem que devolver ao Tesouro Nacional. Existe também a possibilidade de o candidato receber as doações estimáveis em dinheiro, que são doações que, embora não tenha o ingresso de recursos nas contas bancárias, ela tem um valor agregado, como, por exemplo, a cessão de um veículo para eu utilizar na minha campanha, cessão de veículo, cessão de imóvel e até mesmo a doação de prestação de serviço. Mas alguns requisitos devem ser observados pelo prestador de contas. O primeiro deles, eu só posso doar ou ceder aquilo que está no meu patrimônio, aquilo que é meu. Se eu tenho um veículo, que eu estou na posse desse veículo, mas eu não tenho a propriedade desse veículo,
eu não posso fazer uma cessão. Então, o candidato, antes de receber qualquer cessão, seja de bens móveis ou imóveis, deve certificar e juntar na prestação de contas os documentos que revelam que aquele doador ou aquela pessoa que está te cedendo o bem móvel ou imóvel é de fato o proprietário. Com relação à prestação de serviço, eu só posso doar aquilo que eu vou executar diretamente. Portanto, eu sou um advogado. Eu não posso doar para uma campanha serviço de contabilidade, porque eu não sou contador, eu não tenho o registro de contabilidade. E da mesma forma, o contador ou um terceiro. O que acontece muito nas campanhas eleitorais é em relação à doação de jingles. A pessoa, para te doar um jingle, para te doar um slogan, ela tem que comprovar que aquilo é parte do serviço dela, que ela executa aquele serviço, que ela está registrada, devidamente registrada no órgão de classe. Portanto, eu só posso receber doações estimáveis em dinheiro nessas circunstâncias e tenho que sempre obter todos os documentos que comprovam a propriedade ou que comprovam que aquela pessoa é de fato a executora do serviço doado. Eu também posso receber doação estimável em dinheiro de material. O candidato, e aí citando um exemplo, eu vou ser candidato a deputado estadual e vou fazer uma dobradinha com o candidato a deputado federal. O candidato a deputado federal pode custear o nosso material, vai constar da campanha dele, da prestação de contas dele, o gasto eleitoral com o material de campanha e na minha a doação estimável em dinheiro. E os valores das doações estimáveis em dinheiro são computados para o limite de gasto na campanha eleitoral. Agora, vamos analisar os gastos eleitorais. O que é o gasto eleitoral? Tudo aquilo que eu despender recursos financeiros em proveito da minha campanha é considerado um gasto eleitoral. Portanto, contratação de material gráfico, contratação de empresa de publicidade, contratação de advogado, contratação de contador, locação de veículos, contratação de pessoal, locação de espaço para promover atos de campanha, comícios, gasolina, combustíveis, tudo é considerado gasto eleitoral e deve estar devidamente registrado na sua prestação de contas. Mas não basta você apenas registrar o gasto eleitoral. Você tem que comprovar, por meio de documento idôneo, que aquele gasto efetivamente foi lícito. E como você faz para comprovar alguns gastos? Se você contrata uma empresa de material gráfico, muitas vezes você pode não fazer o contrato de prestação de serviço, mas você tem que obter a nota fiscal. E na nota fiscal tem que discriminar todos os serviços que foram contratados. Da mesma forma, se você alugar um carro de alguma empresa por meio do seu CNPJ, você tem que também obter a nota fiscal. Mas em alguns casos, você pode contratar pessoa física. E quais são os documentos idôneos para eu comprovar a legalidade desse gasto? Se você contrata pessoal para a sua campanha, você tem que primeiramente pegar todos os documentos dessa pessoa. Você tem que demonstrar para a Justiça Eleitoral que você efetivamente contratou aquela pessoa, que aquela pessoa efetivamente prestou serviço para a sua campanha. Se você vai alugar um espaço para ser o seu comitê, você também tem que, além de qualificar a pessoa que está assinando aquele contrato, você tem que demonstrar para a Justiça Eleitoral que ela tem capacidade para estar assinando aquele contrato. Um exemplo, vou alugar uma casa para ser o meu comitê. Eu vou colocar toda a descrição da casa, vou colocar a pessoa que eu estou assinando aquele contrato e a pessoa vai me trazer documentos que comprovam que ela pode, de fato, estar assinando aquele contrato, como, por exemplo, uma procuração de representação. Mas tem que ter esse documento comprovando que aquela pessoa tem condições de estar assinando aquele contrato. Também os contratos de aluguel de veículos. Quando você vai contratar um veículo de uma pessoa física, você também tem que
além do contrato, você tem que demonstrar que aquela pessoa, de fato, tem condições de estar assinando aquele contrato. Então, além dos documentos do veículo, você também tem que pegar os documentos da pessoa que está assinando aquele contrato. E aí, eu quero ressaltar alguns pontos que são importantes no momento de você elaborar o seu contrato de campanha. Sempre que você elaborar um contrato de aluguel para funcionamento de comitê, é bom que você coloque uma cláusula de que o valor do contrato já está englobado o IPTU, água, luz, telefone, internet, todos esses custos, porque caso contrário, você terá que individualizá-los na sua prestação de contas. Com relação ao contrato de pessoal, é importante que o candidato fique extremamente atento, porque deve constar obrigatoriamente do seu contrato a carga horária, o local, a função executada e a justificativa do valor. Porque acontece muitas vezes de o candidato contratar um parente, pagar a ele 5 mil e uma outra pessoa que vai executar a mesma função, ele paga R$500. Se você quer remunerar uma pessoa melhor em detrimento das demais, você tem que justificar isso dentro do seu contrato. Portanto, tome muito cuidado com os contratos padrões. No contrato de locação de veículos com pessoa individual, com pessoa física, a orientação é que você já coloque que o valor da locação está englobado o motorista, porque senão você vai colocar o motorista como contrato de pessoal e aí terá que individualizá-lo na sua prestação de contas. E esse é o fim da primeira parte da nossa aula de prestação de contas. Até a próxima aula.